espiritual. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias nesse momento, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom fossem feitas poderosas obras que em vós se fizera, a muitos eles teriam se arrependido, em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, será derrubada para o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Naquele momento Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Meus queridos irmãos, o convite da salvação. Jesus, ele faz um convite para o povo. E nós devemos destacar algumas importantes verdades quando Jesus faz este convite ao povo. Aqueles que rejeitam a oferta da salvação buscam sempre motivos para se justificarem ou para se desculparem. Quando nós vemos a Bíblia nos ensinando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 16 até o 19, nós vemos a passagem aqui, falando que Deus, ele enviou a João Batista para pregar o arrependimento, e pregando o arrependimento, a fim de quê? A fim de preparar o caminho para a chegada de Cristo, para a chegada do Messias. E os judeus ali, eles disseram: ele tem demônio. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos o maior homem entregue aqui à raça humana, o maior homem entre os nascidos de mulher. Agora ele é chamado de endemoniado pelos incrédulos. Quando nós olhamos para esse tema, a cegueira espiritual, nós vemos algo interessante. Aqui aquele povo, as suas mentes, elas estavam cegas pelo preconceito. As suas mentes estavam cegas pelo tradicionalismo. E agora Deus, ele envia Jesus pregando o evangelho
Evangelho, e os judeus disseram: ele é um glutão. Os judeus disseram: ele é bebedor de vinho e amigo dos pecadores. Ao último profeta e ao próprio Filho de Deus, os homens rechaçaram, os homens desprezaram, os homens não aceitaram a vinda do Filho do Homem. Quando nós olhamos para a cegueira espiritual, eu vejo um segundo ponto aqui no capítulo 11, versículo 20 do Evangelho de Mateus. Quando aqueles que voluntariamente se tornam impenitentes não escaparão da consequência dos seus pecados. Jesus, ele destaca algo importante aqui. Jesus, ele destaca uma grande responsabilidade humana aqui. Quando ele fala para as cidades, estas cidades aqui que Jesus fala, no capítulo 11, versículo 21 em diante, ele diz aqui, ele destaca a responsabilidade humana, e estas cidades, elas deveriam ter se arrependido, ou Cristo não as teria acusado. O arrependido não recebe acusação, só recebe acusação quem não se arrepende. Pastor, o arrependimento, ele é um dever, e quanto mais os homens ouvem e veem a obra do Senhor, mais é a sua obrigação de se arrepender. A questão prática era a culpa daquelas cidades favorecidas, na medida em que permaneciam insensíveis à visitação que teria convertido os sidônios pagãos, sim, e os faria se arrependerem rapidamente. Quando a Bíblia diz, há muito, e isso de forma mais humilhante, com saco e com cinza, eles se humilhavam, eles se arrependiam, eles buscavam perdão, mas muitos não buscavam o arrependimento, e sim a justificação e a desculpa. Quando nós olhamos para Jesus falando ali para aquelas cidades, Jesus dizendo, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, a muitos eles teriam se arrependido. É um fato triste que os nossos ouvintes e penitentes rejeitam a graça que traria canibais aos pés do Salvador. Jesus disse que haverá menor rigor para Tiro. Jesus disse que haverá menor rigor para Sidom e Gomorra no dia do juízo do que para as cidades que tinham visto seus milagres e ouvidos a sua pregação. As mais desagradadas cidades do mundo estarão em situação mais confortáveis no dia do juízo do que aquelas que se recusaram a se arrepender e crer no Evangelho de Cristo. Quantas hoje têm a oportunidade de ouvir a palavra? Quantos hoje têm a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação? Quantos hoje têm o acesso à palavra do Senhor, mas têm rejeitado a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que batiza com o Espírito Santo? Nós destacamos a gravidade de rejeitar a graça. Nenhum pecado, por maior e mais execrável que seja, pode ser comparado a isso. O desprezo da graça, o desprezo a Cristo, o desprezo à salvação, o desprezo à oportunidade. Quem ouviu
ouviu a mensagem da redenção pelo sangue de Cristo, e apesar disso continua seu próprio caminho em oposição a Deus, sobrecarrega-se com uma culpa maior que a do pior criminoso. Por quê? Porque sabe que existe uma saída, mas não aceita a saída. E afirma que é importante, a importante cidade de Cafarnaum, meus queridos irmãos, situada na costa do mar da Galileia, pela qual passava ali a grande estrada de Damasco ao Mediterrâneo, achava-se segura e próspera. Aquela grande cidade de Cafarnaum se achava satisfeita, se achava autossuficiente. Foi tentada dizer, é o que Jesus deixa entrever pelas formas da pergunta que ora lhe dirige no capítulo 11, versículo 23. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, serás derrubada para o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Aquilo que Isaías retratou como sendo dito por Babilônia: eu subirei ao céu acima das estrelas, exaltarei ao meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E à espera da sua arrogância está a condenação parecida com a que se prediz nas palavras dirigidas pelo profeta à Babilônia. Isaías capítulo 14, versículo 13 a 15, ali a Bíblia diz: serás precipitado para o reino dos mortos. O que quer dizer isso, pastor? Isso é um castigo maior do que aquele que sobreviverá a Sodoma no dia do juízo. E é nesse contexto de rejeição e juízo, que Jesus vai nos ensinar 5 importantes lições sobre a verdadeira conversão. Pastor, no capítulo 11, versículo 25 e 26, ali Jesus nos ensina sobre a humildade. Para a verdadeira conversão precisa haver humildade. Pastor, no capítulo 11, versículo 27, ali nós vemos a revelação. No versículo 28, nós encontramos o arrependimento. No capítulo 11, versículo 28, encontramos a fé. E o versículo 29 e 30, a submissão. 5 importantes lições sobre a verdadeira conversão. O verdadeiro convertido, ele precisa se humilhar. O verdadeiro convertido precisa da palavra da revelação. O verdadeiro convertido precisa se arrepender primeiro. O verdadeiro convertido precisa ter fé para crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar. O verdadeiro convertido precisa ser submisso à palavra e viver a palavra. Quando nós olhamos essa palavra, nós encontramos aqui a passagem, olhando 5 verdades sobre as magnas desta passagem. E a primeira verdade é que o orgulho, ele fecha a porta da graça, enquanto a humildade é a sua porta de entrada. Versículo 25 e 26 do capítulo 11. Acompanha aí na sua Bíblia. Olha só o que diz. E naquele momento, Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste às criancinhas.
A diferença aqui do orgulhoso e a diferença aqui do humilde. Depois de enfatizar a doutrina da responsabilidade humana para o arrependimento, agora Jesus ele passa a tratar da gloriosa doutrina da eleição. A eleição daqueles que estarão entrando para a glória do Senhor. Depois de pronunciar palavra de juízo sobre Corazim, depois de pronunciar palavra de juízo sobre Betsaida e Cafarnaum, e falar que os sábios entendidos estavam desprovidos de entendimento espiritual, e olha que não eram poucos os que se achavam sábios e entendidos naquela época. Jesus ele era perseguido pelos sábios e entendidos. Jesus ele era testado e tentado pelos sábios e entendidos. Mas muitas das vezes Jesus perguntava para eles: como é que estás lendo? Como é que interpretas? Depois de falar sobre as trevas expressas do juízo, ele agora passa a tratar da aceitação da salvação. E os humildes e pequenos aceitam mais o evangelho do que os sábios e poderosos deste mundo. Por quê, pastor? Porque aqui nós temos 4 verdades sobre a eleição. A eleição, em primeiro lugar, nós vemos o autor da eleição. Versículo 25 diz: naquele momento Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai. Ele é o autor da eleição. Deus Pai é o autor da eleição. É o Pai quem escolhe e revela suas bênçãos. Ah, pastor, mas eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou filho de A, sou filho de B, sou parente, tenho título, sou rico, sou isso, sou aquilo. Não, meus queridos irmãos. Deus, ele escolhe, Deus, ele elege os que não são, para confundir aqueles que acham que são. Essa é o primeiro das 4 verdades destacadas aqui nesse contexto. O autor da eleição, é ele que elege. Se ele elegeu, se ele te escolheu, não temas. Se ele te escolheu, não temas. A segunda verdade sobre a eleição é os sujeitos da eleição. Quem são os sujeitos da eleição, pastor? Os sujeitos da eleição, eles podem ser vistos sobre 2 aspectos: escolhidos e rejeitados. Existem 2 sujeitos da eleição: aqueles que são escolhidos e aqueles que são rejeitados. Mas, pastor, a eleição passa por uma prova, a eleição passa por um processo, a eleição passa por um deserto, a eleição passa pelo fogo que purifica, a eleição passa por escolha. E ali nós vemos os que são eleitos e os que são rejeitados ou reprovados. Quando nós olhamos o capítulo 11 de Mateus, nós vemos que os pequeninos vêm porque as santas verdades são reveladas a eles. E os homens que são sábios e entendidos veem aos seus próprios olhos. Não pode ver. Eles não enxergam, porque confiam em suas próprias fraca luz e não na aceitação à luz de Deus. Eles se acham autossuficientes. Ali nós vemos os pobres, nós vemos os homens
pequeninos, os fracos, eles vêm pedindo socorro, dizendo: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não consigo nada. E esses são aceitos, mas vêm os orgulhosos, vêm os que dizem sábios, vêm os que se acham entendidos aos seus próprios olhos, vêm os independentes, vêm os autossuficientes, e eles confiam na sua força, eles confiam na sua fraca luz, eles confiam no seu coração, e não aceitam a verdade de Deus, a revelação de Deus. Então nós vemos aqui os eleitos e os rejeitados. Terceiro ponto aqui sobre a eleição é a razão da eleição. No capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz bem assim: sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Qual que é a razão da eleição, meus queridos irmãos? Vocês que estão nos ouvindo aí pela internet, compartilha esse vídeo, esse estudo. Qual é a razão da eleição de Deus para com as nossas vidas? A eleição é feita sobre o fundamento da soberana vontade do Pai. Quarto, é o meio pelo qual a eleição opera. Tudo foi entregue a Jesus, pelo qual a eleição opera. Tudo foi entregue a Jesus, o mediador. Não há outra maneira de conhecer o Pai a não ser por meio de Jesus. Foi colocado tudo em Jesus. O próprio Filho é um mistério que ninguém conhece a não ser o Pai, ou aquele a quem o Pai quiser revelar. Então, se o Pai quiser revelar o Filho para alguém, o Pai vai revelar porque Ele quer. E se Ele não quiser, Ele não revela. Quando nós olhamos o versículo 27, nós vemos: todas as coisas me foi entregue por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos a razão aqui ao dizer que os prósperos, autossuficientes, habitantes das cidades da Galileia, na qual diz aqui a partir do versículo 21, eles podiam estar cegos para a verdadeira natureza de Jesus. Eles podiam estar cegos para a verdadeira natureza e do significado das suas ações. Não sabiam o porquê Jesus tinha vindo a este mundo. Não entendiam. Interpretavam de uma forma errada, errônea e leviana. Mas Jesus mesmo, longe de ter ressentimento pessoal, Ele deu graças a Deus, porque havia alguns ali, na maioria, os menos sofisticados. Havia ali, na maioria, os menos importantes, que se voltavam para Ele para satisfazer as suas mais profundas necessidades. Havia aqueles que tinham acesso livre ao templo, mas não valorizavam ali a palavra de Jesus. E havia aqueles que ficavam do lado de fora do templo, por causa de uma aleijadura, por causa de um fluxo de sangue, por causa de uma lepra. Mas quando eles viam Jesus andando pelo caminho, eles gritavam, eles suplicavam, eles clamavam, até que Jesus lhe abençoava. Eles compreenderam quem Ele era realmente. E quando nós olhamos aqui um ponto de vista
Sobre este acontecimento nós vemos que os sábios, os entendidos, eles são os escribas e fariseus, os guardiões oficiais da sabedoria israelita. E Paulo refere depreciativamente ao sábio e sagaz, inquiridor deste século. O que ele estava querendo dizer? Observando que, de acordo com as Escrituras, Deus destruirá a sabedoria dos sábios e aniquilará a inteligência dos entendidos. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 a 20. Mas quem são esses sábios e entendidos? São os orgulhosos. Essa sabedoria é a sabedoria desta terra. Esse conhecimento é o conhecimento humano. Essa força é a autossuficiência humana. E não suficiência do alto, que é a dependência de Deus. O apóstolo Paulo reprova. O apóstolo Paulo fala que sabedoria ali, ela será destruída. E Jesus, ele era acompanhado por esse povo. Jesus, ele era acompanhado por esses tais sábios. Mas muitas das vezes, eles interpretavam a palavra de Deus de uma forma errada. Eles queriam cumprir de uma forma errada. Eles queriam exigir de uma forma errada. E aqui nós vemos os pequeninos. Os pequeninos são os seguidores de Jesus que desembaraçadamente ali, das suas ideias preconcebidas sobre como Deus deveria agir, eles aceitam Jesus, aceitam as suas obras poderosas com uma fé simples. Eles creem em Jesus. Eles não questionam Jesus. Eles não colocam ali aquele milagre como se fosse feito por obra de Satã. Como ali nós vemos quando Jesus estava operando milagre. Ali nós vemos os sábios diziam que Jesus estava operando milagre em nome de Belzebu, o Deus das moscas. Nós devemos prestar atenção para entendermos bem o que Jesus quis dizer com essas palavras. Jesus, ele está muito longe de condenar a capacidade intelectual. O que ele condena é o orgulho intelectual. É aqueles que dizem que sabem, mas eles não sabem. É aqueles que dizem que são, mas eles não são. Se nós olharmos para a parábola do bom samaritano, ali já os fariseus, ali os sacerdotes perguntavam para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus precisou contar uma parábola, inverteu os papéis, constrangiu dos judeus. Por quê? Porque ali ele coloca o sacerdote como passando de largo. Ali ele coloca o levita como passando de largo. Ali ele coloca o escriba como passando de largo. E ali ele coloca o samaritano para cuidar ali daquela pessoa que estava ferida no chão. Meus queridos irmãos, o coração e não a cabeça é a morada do Evangelho. Não é a inteligência que fecha a porta para a pessoa, para a salvação. Não. Não é a inteligência que bloqueia o caminho. Não. Não é a inteligência que faz a pessoa perder o céu. Não. Hoje muitas pessoas são analfabetas na palavra de Deus porque andam dizendo que quem estuda a palavra de Deus quer ser metido, quer ser metida. Não. Não é a inteligência que fecha a porta, mas é o orgulho que fecha a porta. E Jesus não relaciona a ignorância com a fé, mas relaciona a modéstia
prática, com a fé. Um homem, meus queridos, pode ser culto como Salomão, mas se não tiver humildade, ele fecha a porta da graça com as próprias mãos. E aí, de que adianta? De que adianta ser inteligente? De que adianta pedir sabedoria para Deus, como Salomão pediu, mas deixou o seu orgulho falar mais alto? Deus ainda hoje, Ele continua enchendo de bens os famintos, despedindo vazio também os ricos. Olha só o que aconteceu em Lucas capítulo 1, versículo 53. Lucas capítulo 1 e 53, a Bíblia fala aqui, ó. Olha só, 53. E ele encheu de coisas boas os famintos, e aos ricos ele enviou vazio. Por que muitas das vezes nós encontramos Jesus dizendo: é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no céu? Porque o rico, não todos, porque Jó era rico, mas era fiel. Jó era rico, mas era temente. Jó era rico e desviava-se do mal. Mas nós vemos aqui Jesus, ele dizendo que essas pessoas, elas se achavam autossuficientes, orgulhosas. E quando nós olhamos o orgulho, quando nós falamos desse comportamento, orgulho, ele fecha a porta da graça. Aqueles que se julgam grandes por seus talentos, aqueles que se julgam grandes por suas virtudes, aqueles que se julgam grandes por suas riquezas, poder ou merecimentos, jamais poderão ser salvos. Por quê? Porque jamais sentirão a necessidade de arrependimento, e jamais sentirão a necessidade do Salvador. Agora, aqueles que se acham pequenos, aqueles que não se acham nada, aqueles que não têm coragem nem de levantar a cabeça para o céu e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, como o publicano estava fazendo na sua oração. Esses Deus levanta, esses Deus coloca de pé, esses Deus faz ali confundir aqueles que acham que são. É o pequeno Davi derrubando Golias, enquanto seus irmãos fardados, seus irmãos ali capacitados no exército de Saul, estavam escondidos ali, sem ter coragem de derrubar o Golias, de enfrentar o Golias. E o Golias, 40 dias gritando: não tem homem em Israel para me desafiar. Quando eu vejo aqui dizendo, para darmos o primeiro passo no caminho do céu, meus queridos, é necessário saber que estamos no caminho do inferno. E que é necessidade, e necessitamos do Espírito Santo para guiar-nos e nos ensinarmos. Tem pessoas que acham que está num caminho de mar de rosas. Tem pessoas que acham que estão vivendo mil maravilhas aqui nessa terra. Não precisam ir para o céu, não depende das coisas do céu, e estão caminhando de passos largos à perdição, ao inferno. É necessário saber que estamos no caminho do inferno, para nós sentirmos necessidade do Espírito Santo de Deus em nossa vida, para nos direcionar ao caminho certo. E a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quantos estão se conformando no caminho errado? Quantos estão se achando protegidos no caminho errado, na direção errada? Não sente necessidade do céu e nem da comunhão com Deus. Orgulho. Meus queridos irmãos, somente por meio de Jesus os pecadores poderão conhecer a Deus. Só há um caminho. Só há um caminho.
versículo 27, Jesus ele se dirige a Deus como seu Pai e como o Senhor do céu e da terra. Aqui nós vemos, ele destaca sua soberania na salvação e sua sabedoria em distribuí-la. E nós só podemos conhecer Deus porque ele se revelou a nós. Senão nós não teríamos como conhecer a Deus. A Bíblia fala que por causa do pecado todos foram destituídos da glória de Deus. Quando a Bíblia diz os sábios e entendidos são cegos espirituais, olha só que interessante. Sabe por que a Bíblia fala isso? Porque eles, olha só, eles confiam em sua própria sabedoria. Sabe por que a Bíblia diz que eles são cegos espirituais? Porque eles desprezam o conhecimento de Deus. Pastor, para confiar em Deus, aqueles que querem ser exaltados por Deus precisam se humilhar. Aqueles que querem crescer precisam se diminuir. Então nós vemos que esses sábios e entendidos, considerados cegos espirituais, eles não têm ali a aprovação de Deus. Por quê? Porque eles querem fazer ao contrário do que Deus se agrada. Deus, ele mesmo fala aqui através de Jesus que ele se revela aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São aqueles que são desprovidos da sabedoria do mundo. São aqueles que abrem mão daquilo que o mundo oferece, daquilo que o mundo lhe dá. A paz desse mundo, ela não é garantida. A verdade neste mundo não é garantida. A segurança neste mundo não é garantida. A paz nesse mundo não é garantida. A saúde nesta terra não é garantida. Tudo que este mundo dá não tem perfeição. A justiça desse mundo, ela não é perfeita, ela é corrompida. O próprio Jesus fala: não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Mas os sábios e entendidos, eles gostam deste mundo. Mas os pequeninos são aqueles que abriram mão das coisas desse mundo, abriram mão da dependência das coisas desse mundo, para confiar somente em Deus. O salmista, ele fala: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus queridos irmãos, Jesus é quem revela ao Pai. Jesus não é apenas um filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é quem revela ao Pai a nós. Ele é da mesma essência do Pai. Ele é coigual, é coeterno, é consubstancial com o Pai. Ele é o Pai, ele e o Pai são uns. Ele é Deus de Deus, é luz entre luz. Ali nós vemos que se você quer ver como Deus é, se você quer ver a mente de Deus, o coração de Deus, a natureza de Deus, se você quer ver a atitude de Deus em relação aos pecadores, precisa olhar para Jesus, precisa olhar para Cristo. Ele é a salvação. Quando a Bíblia fala, a lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. A luz e a lâmpada é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é o próprio Cristo. Ele é o único nome, o nome sobre todos os nomes, nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos
Bíblia diz: tudo aquilo que pedirem em meu nome. Ele é o único mediador que nos reconcilia com o Pai. A Bíblia fala que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quer alguma coisa, clama a Ele. Quer pedir misericórdia, peça a Ele. Quer ser curado, peça para Ele. Quer ser libertado, peça para Ele. Quer que Jesus salve a tua família, peça para Ele. Aleluia! Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ele é a porta, Ele é o pastor, nas suas mãos estão as chaves do paraíso. Devemos ouvir a sua voz, devemos seguir. A Bíblia fala, Ele é o médico dos médicos. E nós necessitamos, portanto, do seu auxílio. Se nós desejamos libertar-nos da lepra do pecado, Ele é quem pode nos libertar. Corra para Ele, olhe para Ele, siga Ele, dependa dEle. Oh, pastor, eu estou depressivo. Pastor, eu estou com problema emocional. Pastor, eu estou com uma angústia. Eu estou sozinho. Eu estou angustiado. A Bíblia diz: Ele é o pão da vida. Necessitamos alimentar-nos dEle, senão a nossa alma morrerá. Se está alguém ali aflito, a Bíblia fala que Ele nos leva às águas tranquilas, pastos verdejantes. Por quê, pastor? Porque Ele é a água da vida. Nós devemos nos dessedentar a Ele. Ele é a luz do mundo, nós devemos segui-lo. Quando Jesus chega lá no poço, quando Jesus encontra a mulher samaritana, Jesus conversa com ela e diz: ah, mulher, se tu soubesse quem fala contigo hoje, tu pediria água viva e eu te daria, e nunca mais voltaria a ter sede. Quantas vezes você está passando por dificuldade? Quantas vezes você passa por problemas difíceis aí na tua casa? Quantas vezes você passa por problema de enfermidade? Quantas vezes você passa por angústia e não sabe para onde correr? Eu quero dizer para você, a sabedoria dessa terra não vai resolver o teu problema. Eu quero dizer, a conta do teu banco não vai resolver o teu problema. Eu quero dizer, o status do teu nome não vai resolver o teu problema. A posição social que você tem na sociedade não vai resolver o teu problema. Mas eu quero dizer que existe um nome sobre todos os nomes, um médico sobre todos os médicos, um advogado sobre todos os advogados. Ele pode resolver o teu problema. Você pode clamar a Ele, você pode invocar o nome dEle, você pode olhar para Ele neste momento. Você pode ter humildade e dizer: Senhor, aqui nessa terra não há nada que possa resolver o meu problema, mas Tu, Senhor, pode resolver a meu problema, a minha causa impossível. Tu pode repreender o espírito da morte que está lá no meu parente, lá na UTI, que está lá dentro do presídio, lá, pastor. Deus, Ele é poderoso para resolver o teu problema. Só que precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar. Cafarnaum não enxergou, Corazim não enxergou, Betsaida não enxergou. Jesus fazendo milagre pelas ruas, Jesus caminhando pelas ruas, Jesus ali acalmando tempestade, Jesus ali transformando água em vinho. Mas aquele povo não enxergou Jesus ali, não acreditou nos milagres, mesmo vendo aleijado andando, cego vendo, mudo falando. Mas eles rejeitaram. Agora eu falo uma coisa para você nesse momento. Nós estaremos orando. Eu quero dizer para você, a palavra está chegando aí nos teus ouvidos.
A palavra do Senhor, a palavra de salvação está chegando aí na tua casa, está chegando aí no teu lar, está chegando aí no teu coração neste momento. Eu quero dizer para você, não rejeita a palavra do Senhor, não rejeita a mensagem de salvação. Ei, você que se acha grande, diminua-se para que Ele cresça na tua vida, diminua-se, pedindo a Deus ali a misericórdia, humilha-te debaixo da poderosa mão de Deus e Ele te exaltará. Quer vitória? Busque a Deus. Quer salvação? Busque a Deus. Neste mundo tu não vai encontrar, neste mundo tu não vai encontrar, mas há um convite, no versículo 28, dizendo bem assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. O Senhor está convidando nesta noite, o Senhor está convidando neste momento você que está aí do outro lado, você que está aí angustiado, quem sabe chorando, quem sabe fora de casa, quem sabe talvez fugindo, escondido, sociedade já te desprezou. Eu quero dizer para você, você tem valor, Jesus te ama, Jesus precisa de você, só basta você dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Envia, Senhor, um anjo para vir me socorrer neste momento. Eu não sei aonde você está, mas o Senhor sabe, o Senhor já está indo ao teu encontro. Basta você querer. Você pode decidir neste momento se faz parte dos eleitos ou se vai fazer parte dos reprovados. Eu convido você, neste momento, eu quero orar pela tua vida. E você que quer fazer parte dos eleitos do Senhor, você que quer fazer parte da família de Deus, você que quer fazer parte daqueles que vão morar no céu, que sabe que se não tiver o céu vai ter o inferno, mas você não foi feito para ir ao inferno, Deus te fez para ir ao céu, mas Satanás tem te colocado numa miséria, Satanás tem te colocado num problema tão difícil, que aos olhos humanos parece que não tem mais solução. Eu quero dizer para você, Deus tem poder para te tirar desse lamaçal de pecado, do charco de lodo, colocar a tua vida sobre os pés da rocha e colocar um novo cântico na tua boca. Ele tem poder, basta você aceitar. E eu quero orar por você nesse momento. Levanta a tua mão aí onde você está, aí aonde você está. Você que está doente, enfermo neste momento, coloca a tua mão aonde está a enfermidade. Coloca a tua mão aonde está a enfermidade. Você que é afastado dos caminhos do Senhor, você sabe que Deus tem um maior valor por você. Pode toda a sociedade não gostar de você, mas Deus te ama. Pode um pai, pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, mas Deus não esquece de você. Deus se encontrou contigo nesse momento para dizer esta palavra a você. Você é especial. Você não foi chamado para ser derrotado. Você foi chamado para ser o eleito do Senhor. Levanta a tua mão para o céu nesse momento. Nós queremos orar. Você que deseja aceitar a Jesus, confessar os teus pecados, neste momento, levanta a tua mão para o céu. Amado Deus, eterno Pai, Pai querido, aqui estamos, Senhor, através dessa internet, Deus querido, alcançando os 4 cantos da terra, Pai, com essa humilde live, Senhor, mas com a tua palavra poderosa, a palavra que sustenta, a palavra que nos anima, a palavra que nos fortalece, a palavra, Senhor, que nos dá força, direção, que nos levanta, Senhor, da situação que muitas das vezes nós nos encontramos. Pai, aonde estiver uma pessoa neste momento enferma, Senhor, vai ao encontro dela neste momento.
curando, libertando. Aonde estiver, Senhor, um desviado, Pai querido, vai ao encontro dela, Senhor, vai ao encontro dele. Pai, recebe na tua casa de novo. Recebe, Senhor, para que eles possam voltar a ter a comunhão contigo, sentir o verdadeiro amor, voltar a participar da festa dentro da tua casa, trocar as suas vestes, Senhor, por vestes limpas, voltar a ter aliança contigo. Pai querido, vai ao encontro, Senhor, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão necessitados, depressivos, daqueles, Senhor, que precisam ali, Pai, estão com uma causa na justiça, precisa, Pai, de uma intervenção, Deus querido. Deus Santo, nós cremos no poder, nós cremos na tua misericórdia, nós cremos, Senhor, no teu amor, nós cremos, Senhor, no teu sacrifício. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa cada um, Pai, que está aí assistindo este culto, compartilhando, Senhor. Recompensa, Pai, por estar nos ajudando a fazer a obra de evangelismo através das redes sociais. Abençoa, Senhor, salva almas, Pai, transforma, restaura a família, restaura casamentos, Pai querido. Repreende, Senhor, a todo problema nas famílias. Pai querido, liberta os endrogados, liberta, Senhor, ali, Pai querido, os viciados. Vai ao encontro, Senhor, de todos aqueles que necessitam da tua mão, Senhor, saradora. Nós te agradecemos por essa live, pedimos a tua misericórdia e o teu amor sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.